Salve, salve, salve a todos os alunos e alunas da primeira série do ensino médio, turno manhã. Bom dia! Como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos nesse sábado letivo juntos, dia 24 de setembro de 2022. Galerinha, seguinte, atenção, tá? Na aula de hoje eu estou substituindo, tá? Eu sou o tio Assis, estou substituindo a nossa querida professora Amanda, tá? Essa semana, tá? Eu estive com vocês na quarta, ontem na sexta-feira e hoje de novo. Tá tudo bem com ela, tá? Eu sei que vocês estão com saudade dela, tá? Nossa querida professora. Próxima semana ela tá de volta, tá bom, galera? Eu tô só dando essa forcinha aqui para ela, para que vocês possam aí dar sequência no material de vocês didático, tá bom? Atenção, galera, na aula de hoje, semana passada, né? Semana passada não, essa semana, eu estive com vocês conversando sobre as unidades de conservação, tá? A gente até deu uma pegada aí na ideia de turismo, né? Na ideia também do zoneamento, né? Ontem mesmo a gente falou sobre zonear áreas, né? Criar áreas que possam ser unidades de conservação. Então tem um teor político nesse aspecto, né? Uma política pública de criar uma área para proteção, tá? Então tem uma lei para isso, que é a Lei 9.981, tá? A gente conversou um pouquinho sobre essa lei na aula de ontem. A gente falou, essa lei estipula que tem 2 tipos de zona de unidade de conservação, certo? Uma se caracteriza por isso, outra se caracteriza por aquilo, beleza, tá? Galera que está acompanhando essa aula, perdeu a aula, volta lá na plataforma do canal Educação para poder revisar, tá? E essa aula ela tem muito a ver com outras características que a gente vai trabalhar na aula de hoje. E hoje a gente vai trabalhar sobre o tema, o quê? Sustentabilidade ambiental. Tá? Que aí não partem apenas das políticas públicas, tá? Mas elas também partem das ações cotidianas que a gente tem no nosso dia a dia, que você tem na tua casa também, certo? Ações que eu posso fazer para tornar o meu ambiente mais o quê? Mais sustentável, para proteger o meio ambiente. Hoje a gente vai conversar e revisar com vocês sobre esses aspectos, sobre o que é desenvolvimento sustentável, sobre que ações, né, por exemplo, coleta seletiva, sobre processos ligados a esse ponto, tá bom? Quero aproveitar o momento para dar meu bom dia, tá? Para as turmas online. Tô vendo que a gente está com turmas de Ipiranga e de... Não consigo saber qual é essa turma. Turma de Ipiranga e a outra turma é... Beleza. Tranquilo. Movimenta aqui o nosso chat que eu vou saber agora, tá? E também essa aula está sendo transmitida pelo YouTube, tá? Com os nossos alunos que estão acompanhando. Maria Nazaré, tudo bom contigo, minha querida? Alencar, tudo bom, meu querido? Contigo, bom dia! Vamos nós, galera. Quem está acompanhando aí, vamos nós. Aula de revisão de sustentabilidade ambiental. Objetivo da nossa aula: compreender a abrangência do conceito sustentabilidade e sua aplicação nas ciências ambientais e conferir a capacidade de sistemas biológicos de permanecerem em estado de equilíbrio, mesmo em condições de constante alteração no meio externo. Ok? Bora nós? Bora nós! Galera, a gente começa a aula de hoje revisando o próprio conceito da sustentabilidade. O que seria a sustentabilidade? Sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, foi um termo que surgiu há mais ou menos 50 anos atrás, tá? Pelo menos ele se popularizou há 50 anos atrás com a Conferência de Estocolmo, tá? Então, marca aí no calendário de vocês, tá? Para quem está se preparando, eu sei que estou na primeira série do ensino médio, mas alguns alunos que estão acompanhando... Campo Alegre do Fidalgo. Ah, pronto. Campo Alegre do Fidalgo, as nossas turmas, né? Obrigado, Yara. Quem está se preparando para o Enem, está acompanhando essa aula da primeira série, está se preparando para o Enem, precisa ficar ligado
que esse ano de 2022 estamos completando 50 anos da Conferência de Estocolmo. Professor, que conferência é essa? A Conferência de Estocolmo, galera, foi uma conferência que aconteceu, tá? Na região de Estocolmo, tá? Na qual se convencionou-se, né? Criou-se uma convenção e vários representantes de vários países, entre eles o Brasil, puderam discutir questões ambientais que até então não eram debatidas nas pautas públicas, nas pautas de políticas públicas. Algumas pessoas se preocupavam e se até então não tinha lei para proteger o meio ambiente, ia fazendo errado mesmo. Tá? Até então, começou a se discutir então essa palavrinha desenvolvimento sustentável, porque foi ali onde se debateu. E aí? Quando a gente preserva a natureza, e aí a gente não cresce mais? A gente não progride mais? A gente não vai gerar mais economia? Não vai gerar mais riqueza? Eu já conversei com vocês na aula de ontem, tá? Sexta-feira, sobre áreas zoneadas para proteção. Eu falei para vocês, ó, tem a área que a gente tem o interesse, o objetivo de preservar. Não falei isso? E falei que tem áreas que o objetivo é conservar. O que é preservar? Preservar, eu não quero que o ser humano use diretamente o recurso natural. E aí, não vai gerar riqueza? Claro que vai, olha lá, Parque Nacional de São Raimundo Nonato, que é um dos principais pontos de turismo do nosso estado. Certo? Dá para gerar riqueza? Dá para movimentar a economia? Dá, só que não vou utilizar o recurso natural. Beleza? Mas a gente também tem áreas que a gente vai proteger e vai permitir que as pessoas continuem a extrair. Pensa, por exemplo, nas reservas extrativistas. Lá na Amazônia, por exemplo, a reserva extrativistas das seringueiras, os extratores coletam o látex das seringueiras e esse látex é utilizado para a produção de borracha, para a produção de preservativos, camisinhas. Gera riqueza? Gera. Estou extraindo recurso natural diretamente da natureza? Sim. Aqui no Piauí a gente também tem uma reserva extrativista, que é a Reserva Extrativista Marinha Delta do Parnaíba, onde os marisqueiros, tá, coletam bivalves, né, que são ostras e outros tipos de mariscos, coletam siris, né, caranguejos, e isso serve de alimento, tanto para subsistência como também para venda, para economia, receita da renda familiar de muitas famílias. Então dá para a gente extrair produtos, tá? Então pensa, tá? Desenvolvimento sustentável, ele surgiu para pensar como a gente também pode movimentar a nossa economia, como a gente também pode continuar a crescer sem necessariamente precisar o quê? Destruir o nosso meio ambiente. O desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a exploração dos recursos e a direção de investimentos, a orientação da evolução tecnológica e a mudança institucional se harmonizam-se e reforçam o potencial presente e futuro, a fim, olha aí bonitinho, a fim de atender às necessidades humanas. Galerinha, quero atender as minhas necessidades de hoje, mas eu não vou destruir aquele ambiente a pensar que lá no futuro vai acabar. Pensa aí comigo. Recursos naturais. A gente utiliza os recursos naturais para quê? Para gerar energia, professor, por exemplo, tá? Qual é a principal fonte de energia do setor de transporte aqui no Brasil? Tá? A principal fonte de energia no setor de transporte é a energia térmica. E aí, através do quê? Da queima de combustíveis fósseis. Por exemplo, pensa aqui comigo. A gente queima diesel e gasolina, que são derivados do petróleo. Petróleo, galera, é um recurso não renovável.
Por quê? Porque eu consumo ele, eu não consigo recriar ele num curto espaço de tempo. Ou seja, se eu consumo ele hoje, a gente precisa muito desse recurso, as futuras gerações não vão ter esse recurso para explorar. E aí, o que a gente faz? Com o desenvolvimento sustentável, o que a gente aplica? O que a gente quer? Desenvolver novas estratégias de recursos naturais, né? Utilizar energias renováveis, utilizar energias alternativas. Hoje está se popularizando os carros automáticos, tá? E quando eu digo carro automático, eu não estou falando de carro automático não, desculpa. Hoje está se popularizando os carros híbridos e os carros elétricos, tá? O que é um carro híbrido e o que é o carro elétrico? Aquele que vai utilizar o híbrido, parte da sua energia, não a queima do combustível fóssil, mas a eletricidade. O carro elétrico, ele é carregado na tomada, quase como se fosse um celular para vocês. E aí é onde a gente entra na mudança, né, do paradigma. Então, essa energia, ela não precisa ser da queima de combustível fóssil, mas eu posso utilizar um outro fator, como, por exemplo, a energia solar, a energia eólica, para recarregar aquele meu veículo. E esse carro, tá? É um carro comum, mas ele está chegando também, por exemplo, nos veículos, nos caminhões, em outros tipos de transporte que exijam aí mais combustível fóssil. Várias pessoas também estão priorizando as suas empresas com o chamado Three Bottom Line, tá? Então é uma palavrinha que pode apresentar aí para vocês. Que nada mais é do que um conjunto formado por sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social. Também conhecido como 3Ps, né? People, Planet e Profit, da língua portuguesa, ou PPL, Pessoas, Planeta e Lucro. Galera, desenvolvimento sustentável é pensar em crescer, em progredir, em gerar economia, mas também é pensar no meio ambiente, em pessoas, tá? Quando eu mostrei para vocês, por exemplo, na ideia de... Quando eu tô associando aqui Quando eu associo aqui esse desenvolvimento sustentável com o tema que a gente trabalhou na aula de ontem, por exemplo, de unidade de conservação, eu acabei de dar alguns exemplos para vocês. Falei assim, ó, numa reserva extrativista, eu posso produzir? Sim, tá? Eu até falei para vocês, deu exemplo. Na reserva extrativista marinha, Delta do Parnaíba, tá? O que acontece lá? Os marisqueiros, quem é um marisqueiro, professor? É o pescador, né? Basicamente é porque pescar com foco nos mariscos, tá? Então, a população ribeirinha, os pescadores, vão conseguir extrair o recurso natural, que é os mariscos do mar, caranguejo, siri, alguns peixes, tá? Para subsistência, para se alimentar, mas também para vender. Então, pensa aqui comigo. Eu penso no lado social? Eu penso no lado social. Que é isso, professor? Eu penso naquela população, a forma dos hábitos de vida, quem são eles e tal, certo? Beleza? Eu penso no lado econômico? Sim, porque esse movimento é economia. Outro exemplo que eu dei, numa área que eu não posso extrair recurso natural, foi o Parque Nacional Serra da Capivara, tá? Lá eu não posso tirar o recurso natural, mas eu movimento a economia com o quê? Com turismo, com educação ambiental, certo? Serra da Capivara é um patrimônio mundial. De quê? Patrimônio mundial cultural, a gente entende a origem humana aqui no nosso território, aqui no nosso estado, certo? Isso movimenta a economia, recebe turista do mundo inteiro naquela região, certo? E a gente tem um outro ponto, que é proteção desse próprio ambiente. Então, sempre que a gente for pensar na sustentabilidade, a gente tem que pensar nos 3 pés, tá? Então, para um tamborete ficar em pé, eu preciso ter pelo menos 3 pés. Se faltar um, aquele tamborete cai, certo? E esses 3 pés, eles se complementam. A união dos 3 aqui é o que a gente conhece como sustentabilidade.
a gente conhece como sustentabilidade, certo? É só essa união dos três, tá? Entre a econômica e a ambiental, a gente tem um ponto, entre a ambiental e a social, a gente tem outro ponto, que a gente pode acompanhar aqui em cada um deles, tá? É impossível pensar em desenvolvimento econômico sem pensar na dimensão da sustentabilidade. Vamos pensar em cada uma delas. A primeira dimensão é a dimensão social das pessoas, tá? Vou botar a pessoinha aqui para você associar, tá bom? Ela é ancorada no princípio da equidade. O que é equidade, professor? E não é exatamente igualdade, mas é igual a todas as pessoas, tendo como base a diferença entre essas pessoas, tá? Então, eu tenho que entender, por exemplo, os valores, eu tenho que entender a cultura, eu tenho que entender as tradições históricas, tá? Eu até falei para vocês que algumas unidades de conservação levam em conta essa tradição histórica de ter uma população ribeirinha, pesqueirinha, certo? Ou, por exemplo, associar unidades de conservação a questões, por exemplo, como, por exemplo, reservas indígenas, quilombolas, tá? Que essas tradições importam. É ancorada no princípio da equidade, na distribuição de renda e de bens, no princípio da igualdade do direito de dignidade humana e no princípio da solidariedade de laços sociais. Eu olho para esse ser humano que ocupa essas áreas, que precisam de renda, que precisam gerar e movimentar a economia, certo? Quando eu olho para a sustentabilidade, eu preciso também, claro, ter o olhar ambiental, né? Dentro de uma aula de biologia, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o olhar ambiental, é ancorada no princípio da preservação do planeta, e eu até colocaria preservação e conservação. Tá? Preservação e conservação, porque são conceitos que não é exatamente igual. Preservação só permite o uso indireto do recurso natural. Conservação, indireto e direto, tá? Eu posso utilizar diretamente o recurso natural. E por fim, professor, a sustentabilidade no viés econômico é avaliada a partir da sustentabilidade social e ambiental. E de forma a permitir que as organizações obtenham lucro de forma responsável. Galera, quando eu avalio o lado econômico com o lado social, a gente vai olhar para esse olhar do lucro, tá? Quando a gente olha para o lado econômico e para o lado ambiental, a gente vai olhar para a palavra viabilidade, tá? Quando a gente se propõe a solucionar um problema ambiental, muito da tecnologia ainda não foi criada, que foi que eu falei para vocês agora dos carros, por exemplo. Qual é a principal fonte de energia de um carro hoje? Aí é a fonte de energia térmica. Energia térmica, professor? Sim, a energia térmica, professor, é feita a partir da queima de combustíveis fósseis, ok? Aí você pensa lá na gasolina e no diesel. Hoje tem alternativa para isso? Tem o carro híbrido, o carro elétrico. Agora vá lá na concessionária comprar um carro como esse. Como é tecnologia nova, é cara. E muitas vezes é inviável, tá? Então, galera, dentro do ponto de vista econômico, né, quando a gente compara, né, o econômico e o ambiental, a gente tem que pensar também na viabilidade daquela ação ser promovida, né, acontecer de fato na prática, tá bom? Então, a gente tem esse grau de avaliação importante dentro desse processo, tá? Então, tá aí, avaliada a partir da sustentabilidade social, não só para obter lucro, mas também para ver essa palavrinha aqui, ó,
a viabilidade também é fundamental, certo? E sim, através de planos, tá? De planejamento estratégico, tudo isso pode impactar de forma positiva. Na prática, galera, o que acontece é que muitas empresas, elas precisam, tá? De planos ambientais bem estruturados. Se eu quero extrair, né, explorar um recurso natural, eu preciso ter um plano ambiental muito bem elaborado, até para conseguir financiamento. Então, a maioria das empresas vão precisar de algum nível de financiamento por parte de bancos ou de outros acionistas. Hoje, os bancos, acionistas, eles valorizam muito essa ideia, até porque o público exige, né? As pessoas exigem isso. E aí um plano bem estruturado facilita o crédito para essas empresas, tá? Então, preciso de dinheiro, preciso estruturar esse lado financeiro. Outro ponto importante aqui, galera, avaliada, é o seguinte... Não, eu acho que é isso, tá? Então, a viabilidade, ela também perpassa nesse ponto aqui, tá? Então, esse plano estruturado vai acontecer, a maioria das empresas vão ter que pensar dentro desse ponto. Vamos procurar alguma questão aqui, praticar uma questão aqui, tá? Enem cobra isso, professor? Cobra, vamos nós. O progresso... Eu queria não ver todo o verde da terra morrendo e as águas dos rios, os peixes desaparecendo. Eu queria gritar que esse tal de ouro negro não passa de um negro veneno. Sabemos que por tudo isso vivemos bem menos. É uma letra aí de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. No trecho da letra, a canção avalia o uso de combustíveis fósseis como base em sua potencial contribuição para aumentar. E aí, galera, alternativa A, B, C, D e E. Vamos dar um minutinho para vocês me colocarem aí a alternativa correta. Bora lá, galera! Galera, ó, a música do Roberto e do Erasmo Carlos tá falando aqui, ó, vamos nós. O progresso, eu queria não ver todo o verde da terra morrendo, das águas dos rios e peixes desaparecendo. Eu queria gritar que esse tal de ouro negro, ouro, me dá uma ideia, uma alusão à riqueza. Tá? Mas o ouro, na prática, ele é dourado, né? Só que ele fala ouro negro, tá? Então, o que é essa estrutura de grande valor, de grande riqueza, que é preta, né? É o petróleo, não é isso? Então, eu queria gritar que esse tal de ouro negro não passa de um negro veneno, tá? Então, esse negro veneno é porque, de fato, ele é tóxico pra gente, tá? Então, o petróleo, ele produz muito mais problema pra gente. É claro que hoje a gente é muito adepto, tá, gente? A gente tá muito preso, tá, nos nossos recursos. Plástico, as tintas de parede, quase tudo é derivado do petróleo, cara. Então, de fato, a gente consome muito desse tal ouro preto aí. Ouro negro, aliás.
Sabemos que por tudo isso vivemos bem menos. O trecho da letra da canção avalia o uso de combustíveis fósseis, tá? Então esse petróleo, tá? Com base em sua potencial contribuição para aumentar o quê? Olha só essa letra, galera que está se preparando para o Enem, o que a gente tem que ver? Seguinte, isso aqui é o enunciado, é o texto base, tá? Ele serve para ilustrar. É bom, o que o Roberto Carlos e Erasmo Carlos tá falando? Que é bom, é progresso, é legal? Não. Ele tá comparando que esse cara, tá? Que é lido como ouro, é um veneno. Que tá, o meu verde tá morrendo. Que os peixes do rio estão... É até ruim, tá? Então eu não vou pensar no progresso, tá bom? Outro ponto aqui, vamos nós. Eu quero saber se esse combustível está aumentando o quê? Galera, tô vivendo, por isso estamos vivendo menos. Tá aumentando a base da pirâmide etária? Etária da idade. Quer dizer que a nossa base está aumentando, estamos vivendo mais. É o contrário? Que a gente está vivendo menos? B. Alcance da fronteira de recursos. A gente está explorando mais recursos com isso. C. Degradação aumentando a degradação e a qualidade de vida. D de dado. Eu estou aumentando a sustentabilidade ao usar esse combustível fóssil. Ou a alternativa é explorando o trabalho humano. Galera, ele está falando que a vida está ruim, o V está diminuindo, os peixes estão morrendo e nós estamos vivendo menos. Eu estou falando que o quê? Que a qualidade da vida está acabando. A alternativa C. É uma questão de interpretação, galera. Você precisava fazer algumas analogias aqui sobre ouro negro ao petróleo, beleza? Mas o próprio comando, essa partezinha da questão, chama de comando, tá? Então a gente tem um texto base, a gente tem um comando. Então esse comando ele deixa bem claro pra gente que eu estou falando do combustível fóssil, petróleo. Mais uma questãozinha, essa questão de 2019, agora a questão de 2021, edital 2020, tá? Os impactos ambientais das usinas hidrelétricas são motivo de polêmica e discussão sobre o desenvolvimento sustentável. Embora usualmente relacionadas ao conceito de energia limpa ou associadas à ideia de sustentabilidade, essas usinas podem causar vários problemas ambientais. Destacam-se a proliferação de determinadas espécies aquáticas em relação a outras, ocasionando perda de diversidade das comunidades de peixes ou ictiofauna do local. Aqui foi meu enunciado, mostrando aqui que houve impacto ambiental proporcionado pela energia hidroelétrica. Comando. Em primeiro momento, as mudanças na composição dessas comunidades devem-se. Alternativa A, as alterações nos habitats causados pela construção das barragens. Alternativa B, a poluição de águas por substâncias liberadas pelo funcionamento da usina. Alternativa C, o aumento da concentração de CO2 na água produzida pelo represamento do rio. Alternativa D, as emissões de gases de efeito estufa pela decomposição da matéria orgânica. E a alternativa E, os impactos das margens da barragem em função da pressão exercida pela represa. Vamos dar 2 minutinhos. Quero ver o gabarito de vocês no chat. 2 minutinhos.
Voltamos. E aí, galera? Galera, ó, atenção. A questão está me falando dos impactos que a usina hidrelétrica. Ele ainda diz o seguinte: embora usualmente relacionadas ao conceito de energia limpa ou associadas à ideia de sustentabilidade, essas usinas podem causar diversos problemas ambientais. Problema: destaca-se a proliferação de determinadas espécies em relação a outras. Ou seja, está falando de problemas ligados à cadeia alimentar. A gente chama esse aqui de efeito cascata. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de cascata trófica, tá? Alguma coisa vai fazer com que algumas espécies se proliferem, o que é isso? Cresçam, aumentem o número delas, tá? Enquanto outras, e aí isso vai causar desequilíbrio, a gente pode ter perda da diversidade de comunidade de alguns peixes. Em um primeiro momento, então de cara, qual a primeira coisa que pode promover efeito? Galera, quem está se preparando para o Enem, você pode ser o caso? Valeu, Alencar, a resposta tá bacaninha aqui para você, viu? Em um primeiro momento, as mudanças na composição. Galera, quando a gente lê, eu sempre peço para que vocês destaquem o comando. Isso aqui é o meu comando. Em um primeiro momento. Por quê? Porque às vezes, nas minhas alternativas, eu posso encontrar o quê? Alternativas que até poderiam ser verdadeiras, mas que não estão de acordo com o texto. Por exemplo, olha lá, quais são as alternativas que a gente tem aqui, ó? Há alterações nos habitats causados pelo quê? Pela construção das barragens. É isso que acontece. Eu fechei aqueles animais, aqueles indivíduos, e eles têm dificuldade para sair. Aí o que acontece? Uns vão se dar muito bem, outros vão se dar muito mal. Alternativa A. Olha só o cuidado que a gente tem aqui, ó. Letra C. Aumento da concentração de CO2 na água produzido pelo represamento do rio. Galera, a gente pode, ou talvez, a alternativa D seja a alternativa que muitos tenham errado. As emissões de gases do efeito estufa pela decomposição da matéria orgânica. Isso acontece? Acontece. Quando a gente cria uma barragem, a água ela é inunda, é uma área grande. Então, muitos animais e plantas acabam morrendo nesse processo. Eles vão se decompor e vai liberar alguns gases. Entre esses gases entram aqui, ó, o CH4. Tá errada essa questão? Na prática, não. Mas se eu for prestar atenção nesse momento aqui, ó, em um primeiro momento, certo? Então, para isso acontecer, vai demorar um certo período, um certo tempo, para que esses gases, de fato, que esses elementos entrem em putrefação, estraguem e liberem tal do metano, tá? Então, no primeiro momento, isso acontece? Não, certo? O que acontece, de fato, eu criei uma barragem, o peixe que circulava da direita para a esquerda fica restrito, e isso pode dificultar a existência de outros. O principal efeito que a gente conhece é o cascata trófica. Galera, o que acontece com o peixe? Muitos peixes precisam, tá? Só para melhorar a explicação de vocês. Muitos peixes precisam nadar contra a correnteza. Como assim, professor? Se a correnteza diz que a direção é da esquerda para a direita, o que vai acontecer? Muitos peixes precisam nadar ao contrário. Esse ato de forçar o nado deles contra a correnteza auxilia no processo de produção hormonal, desenvolvimento corporal deles. Opa, eles vão ficar aptos para a reprodução. Opa, estou entrando no período fértil, certo? Quando acontece essa barragem, a água vai ficando um pouquinho mais parada, eles perdem essa energia gasta para a produção hormonal e, claro, que não entram dentro do quadro de produção, no quadro de produção hormonal e de reprodução, tá? Alguns não conseguem, de fato, se reproduzir. Hoje já se fala em hidrelétricas que
preservam o curso natural dos rios para manter um pouco, tá, desses animais, para que eles possam circular e seguir o seu curso natural da vida, tá? Aí sim, gente, se esses peixes diminuem, tá? Aí, por exemplo, esse peixe, o que ele era na natureza? Ele era um predador natural? Ele era uma presa de outros animais? Aí a gente tem o chamado efeito cascata trófica, tá? Que efeito é esse? É aquele efeito quando, se o meu predador natural desaparece e eu era predado por ele, eu e minha espécie era predada por ele, agora... Aquela história, né? Os bonzinhos sobreviveram, né? Os vilões, né? Os predadores, né? Vilão, né? Os predadores sumiram da natureza, eu posso sobreviver. Então, a população das presas acaba crescendo. Mas só que, galera, se eu sou presa de alguém, eu também sou predador de outro. Aí eu acabo aumentando minha população, eu acabo consumindo maior o produto que eu acabo consumindo, que eu consumia antes, se era uma planta, se era um outro animal, né? Eu acabo diminuindo a outra população. Então a gente tem esse efeito que a gente chama de efeito cascata. O primeiro é afetado e todos os outros acabam ganhando efeito aí de proporção. Tá bom? Estudem um pouquinho, revisem um pouquinho essa ideia da palavra cascata trófica. Normalmente a gente trabalha esse tema aqui nas aulas de ecologia ligadas à cadeia alimentar, tá bom? Mais uma questão aqui com vocês. Mas eu acho que essa questão já foi. É a questão do Roberto Carlos. Tá igual, galera. Ficou repetida. Foi mal. Peço desculpas com vocês. Galera, seguinte. Como eu disse para vocês, o termo desenvolvimento sustentável, ele surgiu ali, ó, lá provavelmente 1972, na Conferência de Estocolmo. Daqui para lá, temos o que? 50 anos exatos hoje. Tá? Então a gente tem aqui, ó, bonitinho, os nossos 50 anos da Conferência de Estocolmo. Essa conferência contribuiu para o entendimento dos problemas ambientais, da maneira como a sociedade provê a subsistência e principalmente para criar vínculos entre o meio ambiente e o desenvolvimento. Tá? Essa foto aí representa o que a Conferência de Estocolmo, que aconteceu na prática. E aí a gente tem o seguinte, a gente tem aí, ó, vários congressistas que são os chefes de Estado das várias nações. O Brasil também tinha o nosso representante aí lá em Estocolmo. A gente ainda faz essas reuniões, tá? Esse ano também se marca os 30 anos da Rio 92, tá? Que foi muito importante para a construção do que hoje a gente entende sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Olha lá, ó. Agora a gente teve, ó, a chamada Rio 92, que aconteceu em 1992. Ou seja, 30 aninhos. Dia desse, tá? A Conferência do Rio 92, ou ECO 92, foi a primeira conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente realizada no Rio de Janeiro. A conferência teve desdobramentos importantes do ponto de vista científico, diplomático, político na área ambiental, além de ceder espaço para debates e contribuições para modelos de desenvolvimento de ambiente sustentável. A partir dele, surgiram acordos internacionais. Acordos como esse foram importantes para traçar políticas públicas do nosso país, beleza? E aí a gente pôde traçar o que são as ações do nosso estado. E aí tá aí, ó, galera. Esses 17 são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, acordados internacionalmente pela ONU, tá? E aí cada país pega esses objetivos e projeta as suas leis, tá? Então as nossas leis são muito baseadas
as nossas leis, e não só as leis, mas as políticas públicas, são muito baseadas nesse critério aí do desenvolvimento sustentável. Objetivo 1, erradicar a pobreza. 2, acabar com a fome. Objetivo 3, vida saudável. 4, educação de qualidade. 5, igualdade de gênero. 6, água e saneamento. Aí você fala assim, professor, o que tem a ver igualdade de gênero com desenvolvimento sustentável? Galera, lembra lá. São 3 bases, 3 pilares para o desenvolvimento sustentável. Tem o pilar ambiental, tem o pilar econômico e tem o pilar social. Eu preciso tirar essas pessoas da miséria, eu preciso tirar as pessoas da pobreza, da fome, certo? Preciso gerar riqueza, economia, tá? E, claro, preciso pensar em qualidade de vida dessa população. Por isso a gente fala em igualdade de gênero, né? E essa igualdade de gênero está em que aspecto? Pensa lá, por exemplo, direito de homem e de mulher, tá? Então, os dois trabalham com a mesma função, eles ganham o mesmo valor? Na prática, é isso que acontece? Provavelmente não. 7, energias renováveis. Objetivo 8, trabalho digno e crescimento econômico. Objetivo 9, inovação e infraestrutura. Objetivo 10, reduzir as desigualdades. Objetivo 11, cidades e comunidades sustentáveis. Objetivo 12, produção e consumo sustentável. 13, combate às alterações climáticas. 14, oceanos e mares e recursos marinhos. 15, ecossistemas terrestres e biodiversidade. 16, paz e justiça. E 17, parcerias para o desenvolvimento. Com base nas reuniões, acordos que a gente acabou tendo, galera, a gente desenvolveu também nossas leis, nossas políticas públicas, tá? Por exemplo, a nossa Constituição Federal, a mais recente é a Constituição de 1988. Ela vai dizer lá no artigo 225 o seguinte, que todos temos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eu queria uma barragem para gerar energia e gera desequilíbrio. Olha só como é como é que funciona o esquema, tá? Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Condutas consideradas lesivas ao meio ambiente serão sujeitas aos infratores às sanções penais administrativas no artigo 225, parágrafo 3º, certo? Em muitos países, na década de 80, foi onde surgiram leis de regulamentação da atividade industrial no que diz respeito à poluição, incorporando-se a elas a tendências no Brasil. Foi publicado no dia 31 de agosto de 81, a que a gente conhece o Sistema Nacional do Meio Ambiente, responsável pela proteção e melhoria do meio ambiente, estabelecendo então a Política Nacional do Meio Ambiente. Basicamente, galera, a gente criou órgãos, tá, de fiscalização, de comprometimento, de execução de atividades de proteção ambiental. Aí tem lá, ó, por exemplo, dentro do Ministério do Meio Ambiente, a gente tem o IBAMA, ICMBio. Lembra lá, o ICMBio era o responsável lá pelo patrimônio, pelo Parque Ambiental de Serra da Capivara, certo? Então, ele fiscalizava essa unidade, fiscalizava não, ele fiscaliza essa unidade de conservação, tá? Entram aqui outros órgãos, como, por exemplo, o IFAM, tá? Que também fiscaliza um pouco esse patrimônio mundial da Unesco, né? Que é o caso do Parque Ambiental Nacional Serra da Capivara.
tá? Então, aqui esse CISNAM, ele mostra a estrutura, tá, administrativa do Estado, tá, do Brasil, na esfera da fiscalização de atividades ligadas ao meio ambiente. A gente também tem um segundo órgão, tá? O CONAMA, tá? O CONAMA, ele é um órgão consultivo que cria algumas normas importantes para a gente, como, por exemplo, regras, leis nacionais de coleta de resíduos sólidos. Qual a importância da Política Nacional do Meio Ambiente? Estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, zoneamento ambiental, a gente conversou sobre esse zoneamento ambiental aqui, né? Importante para a criação de unidades de conservação, importantes para a criação de áreas onde a gente pode extrair, tá? Onde a gente pode gerar riquezas e produzir. Outro ponto importante da Política Nacional do Meio Ambiente é a avaliação dos impactos ambientais, tá? Então, a gente tem muita fiscalização por parte do ICMBio, por parte do Ministério e por parte de algumas outras entidades. Licenciamento e revisão de atividades poluidoras. Quero produzir, quero ser indústria, quero ser uma empresa extrativista, eu preciso de licenciamento ambiental para executar as minhas atividades, tá? Esses órgãos são responsáveis por fazer essa consultoria e dar essa licença, tá? Não vou dizer se é exatamente uma permissão, mas vai. Acho que talvez a palavra permissão ajude a gente a entender um pouquinho dessa palavra licença, tá? Então, eu tenho licença para gerar esse produto, esse bem, tá? E essa licença, né, obviamente, ela tem os seus requisitos, tá? Não é de qualquer forma. Por fim, eu tenho penalidades para não cumprir as leis, e aí, claro, a gente também tem leis criminais para isso, tá? Então, algumas ações podem levar a punições, tá? Através de uma lei de penalização, né? Lei de crimes ambientais. Aí, lei de crimes ambientais, dependendo da nossa ação, tá? Ela pode resultar em penalidades. São tipos de penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais. Qual é a Lei de Crimes Ambientais? 9.605. Multa, penas, multa, né, que você paga dinheiro, né, basicamente é isso. Tem algumas que são restritivas de direitos e outras são prestação de serviços à comunidade. Então, o que é restritiva de direito? Suspensão parcial ou total das atividades, interdição temporária do estabelecimento, proibição de contratar com o poder público, bem ou subvenções ou doações do bem público, prestação de serviço, a manutenção de programas e projetos ambientais, execução de obras, manutenção de espaços. Galera, a palavra-chave para tudo isso é responsabilidade, certo? Então, toda empresa tem responsabilidade com o Estado, com a população, com a comunidade que o cerca. Aí, pensando nisso, nós temos também a política, outra lei. São muitas leis, tá, galera? Mas aqui é o conceito básico. Acredito que vocês já estão sacando aí a grande ideia, tá? Eu tenho entidades públicas que fiscalizam, tenho leis ali para penalizar quem erra e eu tenho leis também para orientar quem precisa ser orientado. Uma dessas leis bem interessantes que a gente tem é a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei, né, ou Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela fala de uma palavrinha bonitinha chamada responsabilidade compartilhada. O que a responsabilidade compartilhada diz? Todo mundo dentro de sistema de produção tem responsabilidade com o quê? Com o resíduo sólido que produz. O que é o resíduo sólido, professor? É o lixo, tá? Todo mundo no sistema de produção. Tu tá no sistema de produção? Tá.
todos os consumidores estão dentro do sistema dentro do sistema de produção, porque a indústria só produz porque tem um consumidor final que quer aquele produto. Tu acha que a indústria está produzindo mesa porque quer? Tu acha que a indústria está produzindo celular porque ela quer? Ah, só porque ela quer? Não, porque ela sabe que precisa de um consumidor que quer aquele produto. Você tem um celular hoje por necessidade, certo? Ligado à comunicação, preparo profissional, certo? Para trabalho, enfim. E aí a indústria, ela tem essa ideia e ela produz para você. Quem é responsável pelo resíduo sólido que produz? Todos nós. Você, eu, a indústria, o comércio, o Estado, todos temos. Comprei um celular, veio numa caixinha bonitinha com o seu manual, beleza? O que eu quero? É o celular, não é? Eu pego o celular e a caixa, o que eu faço com ela? Jogo fora, né? Alguns vão até guardar um pouquinho, mas aquilo dali, galera, é um resíduo sólido. Dou um exemplo mais prático para vocês. Você vai terminar essa aula, você vai sair dessa aula, agora são 12h14. Aí você tá quente, professor, vontade de tomar uma água gelada. Aqui em casa acabou, vou ali na feirinha do seu Zé e vou comprar uma garrafinha de água de 500 ml para beber. Tu vai lá, bebe a garrafinha de água, o que tu faz com a garrafa PET? Tu comprou a garrafa PET? Tu queria água, não era? Bebeu a água, e agora? O que é aquilo ali? O que é essa garrafa PET? É lixo, né? Ou, na prática, o nome bonitinho é resíduo sólido. Por que é resíduo sólido, professor? Por que a gente chama de lixo? Porque ele pode ser um produto que tu não enxerga valor, cara. Mas outra pessoa pode enxergar. Aquela garrafa de plástico, ele é um tipo de plástico que a gente chama de PET, tá? Esse PET, ele tem potencial. Pra quê? Pra gerar riqueza. Pra tu não enxerga valor, mas o colega ali do lado enxerga. Ele pode ser a renda familiar de alguém, a renda de uma outra pessoa. Certo? A gente chama de resíduo sólido porque é isso. Ele é um produto de pós-consumo, não é algo que eu quero, mas outra pessoa pode conseguir valor. E a gente precisa segregar o lixo. Qual é a nossa responsabilidade nesse processo? Tá? Separar o meu lixo, tá? Para que esse lixo possa passar por processos de reciclagens, por exemplo. Tá? Aí o CONAMA, a Anvisa, por exemplo, vão criar leis ou regras para facilitar esse processo de coleta seletiva. Tá lá, responsabilidade compartilhada. Todo mundo. Fabricantes, produtores, comerciantes, consumidores. Qual é a minha responsabilidade aqui nesse processo, professor? Qual é a minha responsabilidade nesse processo? Separar o resíduo que produz. Qual é a responsabilidade do poder público? Coletar e destinar adequadamente o resíduo. Certo? Qual a responsabilidade do produtor? Pegar todo o resíduo e dar uma destinação adequada, certo? Recolher parte desse resíduo sólido, reciclar, tá? O distribuidor, seu contato direto que o consumidor vai ter para separar esse lixo. Por exemplo, o que eu faço com o resto de pilha da nossa casa, de bateria? Eu devo procurar, por exemplo, um comerciante, tá? Especialmente grandes supermercados. Sempre tem uma areazinha para coletar. Lâmpada, tá? Essas lâmpadas fluorescentes, tá? Ela tem substâncias tóxicas nela, mercúrio, óxido de mercúrio. Pilha, normalmente é um material que pode ser cancerígeno, radioativo, com lítio, cádmio. Então eu devo também fazer uma coleta seletiva com ele. Não devo colocar no lixo comum.
certo? E normalmente nos pontos, grandes comerciantes têm pontos de coleta desse material. E aí, só para a gente fechar, CONAMA criou essa regrinha aqui básica aqui nossa, tá? A chamada coleta seletiva. Adianta separar o meu lixo? Não, eu preciso pensar para onde vai esse lixo separado. E aí a gente precisa fazer associação direta com quem? Com as chamadas cooperativas, tá? E as cooperativas, elas fazem a coleta de lixo seletiva. Tem cooperativas, não todas as cooperativas, mas as cooperativas de catadores de lixo. Destacam-se aqui os coletores de metal, tá? Que são amarelinhos, os de plástico, que são vermelhinhos, os de vidro, que são verdes, e os de papel, que são de azul, ok? Lixo orgânico também marrom. Para a gente fechar, a última questão, o Enem, desenvolvimento sustentável, rompe com a lógica da organização social vigente, convidando a novos modos de pensar e agir. Dessa forma, a sustentabilidade implica o uso de recursos renováveis em quantidades compatíveis com a capacidade de renovação do planeta. Um esquema que pretende atender a esse conceito é, galera, renovação. Eu só vou procurar aqui algum desenho que me mova a ideia de que um produtor, certo, leve ao meu consumidor a retomada da produção do seu lixo. O nosso tempo está estourado, galera. Gabarito aqui seria a alternativa D, certo? Que esses produtos eles possam ser retomados para o sistema de produção. Galerinha, tempo estourou, vai ficar mais uma ou duas questões aqui para vocês, tá? Foi um prazer estar com vocês essa semana e a gente se encontra em uma outra oportunidade. Próxima semana a professora Amanda estará aqui de novo com vocês. Grande beijo, grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.